Aleluia. Vamos com nossas mãos. Senhor, amado Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nessa hora, nesse momento, Senhor, te entregamos, Senhor, a tua filha agora nas tuas mãos, para fazer menção da tua palavra, Senhor. Toma ela, guarda a cabeça, a planta dos pés, reveste, guarda livre de todo mal, assim também a sua casa, a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, possa transmitir através da tua filha a tua palavra, Senhor, que possa penetrar nos nossos corações, Senhor, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, Senhor, aquilo, Senhor, que tu queres falar conosco nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, já te agradeço, querendo a nossa vitória, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Quero saudar a igreja com a santa e gloriosa paz, Senhor Jesus. É motivo de alegria nós estarmos mais uma vez na casa do Pai, onde a fartura de alegria. É motivo de alegria nós conhecermos mais uma família de Cristo, aonde, né, todos somos irmãos, aleluia, em Cristo Jesus. Sou, né, pela misericórdia missionária Márcia, né, a qual, né, o meu pastor, o pastor se chama Moção Tavares, a qual mesmo é o meu esposo. Estamos aqui embaixo da bênção do Senhor e do nosso pastor também, nossos pastores, né? Porque o meu genro também é pastor. E eu glorifico a Deus e agradecendo a Deus pela vida da Silvana, né? A qual nos fez o convite. E agradecendo a Deus pela vida da Wanderléia, louvado seja Deus. Eu nem sabia, né? A Silvana, ela disse, quando me fez o convite, louvado seja Deus. E ela disse, porque uma irmã fazia aniversário, mas teve outro aniversário que ela me fez o convite e eu não pude estar, né? E eu nem sabia que era Wanderléia, mas tudo é da vontade de Deus, né, irmãos? Tudo é na hora e o tempo de Deus. E Deus reservou esse dia para que eu viesse estar aqui. Eu nem sabia, acho que ela colocou a foto da Wanderléia, eu liguei uma coisa com a outra. Eu falei, Jesus, já tinha confirmado, né? Eu falei, glória a Deus. Wanderléia conhecemos há bastante tempo, estudamos junto, né, Wanderléia? Louvado seja Deus. Então, para mim é uma honra estar aqui pregando no dia do seu aniversário. Louvado seja Deus, que as bênçãos de Deus venham descer sobre a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Deus venha abençoar poderosamente, amém? Então, sem mais muita delonga, nós vamos deixar aqui, né, qual o Senhor colocou no nosso coração. Hoje o dia foi bastante corrido, pensei que eu não conseguiria chegar aqui, né, por alguns imprevistos. Nós fazemos planos, mas a última palavra vem da boca de Deus. E planejei tudo, horário, tudo bonitinho, mas não foi conforme nós planejamos. Nem eu, nem o meu genro, a qual estava comigo, nem a minha neta, né? Mas graças a Deus, louvado seja o Senhor, que eu consegui chegar, porque Ele me trouxe, amém? Vou deixar aqui em Salmos 116, 12, 116, verso 12. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos salmos o qual o Senhor colocou no nosso coração, né? E no decorrer vamos ver o que o Senhor vai continuar falando através, né, dos nossos lábios, amém? Porque não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo de Deus que fala através. Já quero agradecer também pela confiança também do pastor local que está aqui, né? Que Deus abençoe ele, a esposa dele e toda a sua família, amém? Glória a Jesus. Que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pode se assentar. Louvado seja Deus. É noite de gratidão ao Senhor por todos os benefícios ao qual o Senhor tem nos feito. Louvado seja Deus pela tua infinita misericórdia. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele achou graça em mim e em você, para que nós viéssemos estar na presença dEle. Eu louvo ao Senhor pela tua vida que aqui está, louvado seja Deus. Porque se você está de pé, se eu estou de pé, não é por nosso merecimento,
mas é pela graça do Senhor. E esta graça não foi de graça. Aleluia! Esta graça não foi de graça porque foi derramamento de sangue que foi derramado lá naquela cruz pelas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor. Um homem chamado Jesus de Nazaré, que não tinha pecado nenhum, aleluia, mas se doou para que viesse morrer naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitar, para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, e quando nós pensamos dessa forma, nós se constrangimos. Louvado seja Deus. Nós ficamos constrangidos só de pensar que um homem sem pecado algum, aleluia, foi levado até o matadouro, aleluia, como cordeiro, a chébia, iluminaça, para morrer por mim, por você, por cada um de nós. Aleluia. Há 26 anos eu não entendia isso. Aleluia. Simplesmente eu achava que eu acreditava em Deus, aleluia, e estava tudo certo, estava tudo bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu conheci, aleluia, esse Deus maravilhoso, foi através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, não sou eu que falo, quem não conhece a Jesus não tem Deus. O Pai que está no céu, eu primeiro preciso conhecer Jesus, aleluia, para depois eu chegar até o Pai que é o nosso Deus. Oh, aleluia. Só que eu não entendia isso. Eu era grata a Deus, agradecia a Deus, mas para que nós devemos chegar até o Pai, é só através de Jesus Cristo, que é o Filho. Aleluia. Ali está o nosso pastor Aguinaldo, nos conhece há muitos anos. Beth também, louvado seja Deus. E, nós se conhecemos muitos anos. O pai dele, do pastor Aguinaldo, era o nosso pai na fé. Falando isso, encontrei numa agenda que eu fui na rua A, encontrei o Alex lá com o grupo dele, lá da Filadélfia. Foi uma maravilha, louvado seja Deus. Então, é algo assim que no começo foi ruim aos meus olhos, estar na presença do Senhor. Mas quando eu comecei a querer que a minha vida fosse mudada através dessa palavra aqui, aleluia, o Senhor foi me transformando, me libertando, me lapidando, aleluia. Eu fui me deixando se envolver pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E aqui nós estamos, aleluia, para a honra, para a glória do nome do Senhor, aleluia, que vive para todo sempre. E eu costumo dizer que Deus é bom a todo tempo. E o salmista aqui, ele falou consigo: o que darei eu por todos os benefícios que ele tem me feito? Oh, glória a Deus, aleluia. O que darei? Porque o salmista, ele estava, aleluia, ele era um homem grato ao Senhor pelos livramentos, pelo pão que o Senhor colocara em sua mesa. Louvado seja o Senhor pela saúde,
seja o nome do Senhor. Aleluia. Em agradar o Senhor conforme Ele merece. Ele é bom todo o tempo. Mas você pode dizer para mim assim, mas irmã Márcia, aleluia, eu passo tanta situação difícil, é situação de enfermidade, é um esposo que ainda não te serve. Você falou muito bem, ainda não serve, porque vai servir e vai andar lado a lado contigo. Aleluia. É uma profética que está descendo do alto para a tua vida. Louvado seja Deus. Tu pega a ceia, porque é uma palavra profética. Ainda não serve. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas irmã Márcia, meu filho é assim, meu filho é assado, a minha filha está assim, a minha filha está assado. Eu quero te dizer uma coisa: para Deus não tem nada impossível. Porventura Ele falaria e não cumpriria, aleluia, a tua palavra? Não, Ele é Deus. Por mais tardio que for, aleluia, mas uma hora Ele se levantará. Ele se levantará, meu irmão, oh glória, e vai dizer a vitória dela, jubilácia, cantarábia, a vitória dela, a xébia, nubiandarábia, porque o Senhor, Ele faz benefício para aqueles que creem tão somente no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Essa é a bondade de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Você pode muito bem dizer para mim, mas irmão, estou passando tanta coisa, eu quero te dizer, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele continua sendo bondoso. Louvado seja o Senhor. Em meio às lutas, às adversidades, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. Na tua vida. E muitas das vezes a aprovação chega, a aprovação assola, mas isso aí não é para te matar. Não é para te derrubar, mas é para te dar crescimento espiritual, para que você venha ver, aleluia, que o Deus que você serve, Ele até permite a aprovação, mas Ele é um Deus que Ele se levanta do trono quando você é aprovado, aleluia, Ele te dá a vitória. Começamos a observar que quando você está na escola, numa faculdade, primeiro vem o teste para você se aperfeiçoar, porque logo na frente vem a prova. E o teste vem, de repente você até tirou mais ou menos, mas quando você olha e diz assim: eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais, porque a prova está vindo. Aleluia. Quando chega na prova, aleluia, você tem que estar aperfeiçoado. E quando você faz a prova lá na tua faculdade, na sua escola, aleluia, louvado seja Deus, você vai dar tudo de melhor para tu passar nessa prova. Aleluia, porque você não quer retroceder. E tem muita gente retrocedendo. Sabe por quê? Porque não tem passado na prova. Aleluia. Mas nessa noite, Deus está te aperfeiçoando nesse teste aí, para você passar nessa prova que você está. Você já está preocupada, aleluia. Você já está dizendo: será que eu vou conseguir passar? Oh meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Eu quero te dizer, minha querida, você vai conseguir passar. E lá do outro lado vai cantar o hino da vitória, como Miriam cantou. Aleluia, passou pelo mar vermelho, aleluia, seco, porque o Deus, aleluia, endureceu, aleluia, o coração de Faraó. Foi o mesmo que disse para Moisés: Moisés, diga esse povo que marche, diga esse povo que marche. E aquele mar se abriu, fez duas paredes, louvado seja o Senhor, e o povo passou
murmuração. E a murmuração impede a vitória. A murmuração impede o mover de Deus. Mas eu louvo a Deus que tinha um homem chamado Moisés, que sabia o Deus, a potência desse Deus maravilhoso, que para ele não tinha nada impossível. E o povo ali, ó, no ouvido de Moisés, líder, porque o líder sofre. Aleluia. Líder sofre, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E estava lá, ó, o povo, Moisés, tu nos tirou lá do Egito para que nós viéssemos passar por essa situação. Não era melhor nós estarmos lá, tudo comendo do bem do melhor, do bom do melhor. Olha, Moisés, é isso e aquilo. Em outras palavras, eles de repente disseram, aleluia, como pode nós servirmos um Deus desse e tudo isso está acontecendo, aleluia. E Moisés não era bobo nem nada. O que ele fez? Clamou o Deus dos altos do céu, e Deus bradou do céu dizendo, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que nasce. Glória a Deus. Aleluia. Diga ao povo que nasce. Mira, Jesus. Não é para parar no meio do caminho. Obrigado, meu Deus. Tá ruim? Começa a marchar. Você não vai morrer no meio do caminho, não. Pode continuar marchando. Porque se você parar no meio do caminho, a bênção vai, aleluia, vai parar da mesma forma. Aleluia, o povo começou o quê? A ouvir a Moisés, aleluia. E eles foram caminhando, e eles foram caminhando, e a glória do Senhor se manifestou, aleluia, na vida daquele povo. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para provar o coração do povo de Israel. Deus conhecia aqueles que serviam de verdade e aqueles que não serviam de verdade. E ele provou o coração, foi endurecer o coração de Faraó. Faraó e seus carros, seus cavaleiros, tudo lá, ó, pense. E eles ficaram o quê? Desesperados. E na hora da situação difícil, pastor Rinaldo, desespero não é bom. Porque se nós fazemos coisas, tudo de qualquer maneira, aí aquilo que Deus já preparou dá errado. Não se desespere da situação que você está passando, não. Porque senão você vai se atrapalhar nesse embaraço aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, como o povo atravessou o mar vermelho, louvado seja Deus, cantando o hino da vitória, você também vai cantar o hino da vitória. Mas como eu estava falando, você pode dizer para mim, dizer, mas irmã, nossa, eu estou passando por toda a situação, aleluia, e estou aqui, ó. Vou falar para você que Deus continua sendo bom. Nós vamos olhar para a vida de Paulo, que estava lá no seu aposento. Aleluia. E veio uma visão. E nesta visão apareceu falando, dizendo, através da Macedônia, e nos ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E ele, nessa visão, ele viu. E ele foi para Macedônia, juntamente com os Silas. Só que não foi fácil. Não foi só simplesmente ele pegar e chegar e está tudo bem. Não foi fácil. Mas o que me chama a atenção, sabe o que foi? Por toda a trajetória que eles passaram, aleluia. Porque primeiro eles chegaram, né? Começaram a orar, começaram a buscar o Senhor. Daqui a pouco eles procuraram um lugar para poder estar, louvado seja Deus, para pregar, louvado seja o Senhor. Graças a Deus, havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura.
que começou ali, ó, as mulheres começaram a se ajuntar, ouvindo a palavra que Paulo trazia, se alegrou, se batizou, foi importar, aleluia, se batizou, e depois que ela se batizou, ela fez o convite a Paulo e Silas. Se o Senhor me considera fiel, vai lá na minha casa, oh aleluia, vai lá na minha casa, porque lá está minha família. Aquela mulher não quis só para ela, mas quis para toda a família dela, ser salva, liberta, assim é comigo e com você, aleluia, convida Jesus para entrar na tua casa, aleluia, e Paulo e Silas foi. Foi liberta, foi salva. Oh, glória a Deus e aleluia. Estava tudo muito bem. Mas daqui a pouco, no seu caminhar e a passando ali pela cidade, já havia uma mulher, outra mulher, mas com espírito de adivinha, que dizia todos os dias falando: estes são os homens de Deus. Mas Paulo, aleluia, ele estava com seus ouvidos espiritual atento. Nós devemos discernir quando é a voz do diabo e quando é a voz de Deus. E nessa noite Deus está falando contigo, está tirando o tampão do teu ouvido para tu ouvir aquilo que é de Deus, o que é do inimigo. Paulo soube discernir. Se não tem discernimento, peça a se mudar, porque ele dá liberalmente. Eu lembro muito bem quando eu me converti, eu quis. Eu ouvi na palavra que tem o dom do discernimento. Eu falei assim: eu quero saber o que é de ti e o que não é. E comecei a buscar nos montes, consagração, jejum, louvado seja Deus, ler da palavra. Jesus, eu quero. É algo que vem do alto, não é da terra, não. Da terra, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, procurar o reino a sua justiça, por cada vez mais coisas nos serão acrescentadas. Eu não preciso, aleluia, ficar o tempo todo. Eu preciso de uma casa, não é pecado, não, tá, meu irmão? Pode pedir, mas o tempo todo eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, aleluia. As bênçãos você não precisa correr atrás dela, a bênção vem atrás de você. Glória a Deus. Aí veio aquele problema todo, né? Porque aquela mulher trazia lucro. Trazia lucro para aquela cidade. E os homens começaram a ver que já estava enfraquecendo, porque o espírito de adivinha caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo não tinha medo de falar. Eu ouvi o pastor Eguinaldo falar: é verdade, não tem medo de falar, não, tem que falar, tem que expulsar mesmo, aleluia. Se tem alguma coisa atrapalhando na tua casa, aleluia, olha para a madrugada, expulsa. Deus tem te dado autoridade para estender as mãos e dizer: essa casa não te pertence, não, sai daqui, porque não te pertence. Quem habita na minha casa é o Senhor. Já estou terminando. E a Bíblia diz que o quê? Deus, ele começou o problema por causa disso. E aqueles homens se levantaram, pegaram Paulo e Silas, foram lá para a praça, levaram para a praça, escorraçaram eles apanharam, foram parar na prisão, vamos correr, pararam na prisão. Mas eu louvo a Deus, olha só a gratidão a Deus. Por mais que está passando por situação difícil, mas está adorando. E dentro da prisão eles começaram, um orava, o outro cantava. Oh, aleluia! Um orava, o outro cantava. Um orava, o outro cantava. Não sei qual era o louvor, eu não sei qual era o hino, mas uma coisa eu sei: que abalou o inferno, abalou a chave, abalou o inferno, e as prisões se abriram. Aleluia!
ele tinha recebido ordem que eles não poderiam ser soltos. Aleluia. E ali, quando aquele carcereiro olhou aquelas prisões abertas, e ele disse: aleluia. Ele pegou da sua espada para se matar. Mas Paulo e Silas dizem: não faça tal coisa, porque todos estão aqui. Não era só eles dois que estavam, não. Toda a prisão estava ali intacta. Aleluia. E aquele carcereiro ficou maravilhado, dizendo: que farei eu? Aleluia. Para herdar o reino do céu, que farei eu? E Paulo e Silas disse: crê tão somente no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Não é só você que é salvo na tua casa, mas você e a tua casa. Aleluia. Porque Deus já está enviando o anjo lá dentro da tua casa, para aquilo que está fora do lugar, colocar no lugar, arrumar tudo. Não é material, mas é no espiritual, para que o teu nome, para que o nome dele venha ser glorificado, e você venha dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E que nessa noite, aleluia, receba a unção, receba o refrigério, receba a porta aberta, a qual, aleluia, Deus tem te prometido. Receba, receba nessa noite, aleluia, a unção de Deus, a promessa de Deus, porque a promessa de Deus está de pé, só continua, aleluia, marchando, caminhando, buscando esse Deus maravilhoso que é bom a todo tempo. Aleluia. E assim eu vejo essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor.